Olá, amigos do Vale 360 News, sejam bem-vindos. Eu estou aqui em Jacareí hoje, mais especificamente na Praça da Matriz, e a gente tem um convidado especial. Antes de apresentar este convidado, vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações das transmissões que a gente faz, dos vídeos que a gente coloca no ar, e também curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Como eu dizia, o entrevistado especial, ele é pré-candidato à prefeitura de Jacareí, já foi prefeito na cidade por 2 mandatos, é do Partido dos Trabalhadores. O Hamilton Mota está conosco. Hamilton, prazer em tê-lo por aqui, gostaria de te agradecer a presença e seja bem-vindo aí ao Vale 360 News. Eu que agradeço o convite, é uma alegria enorme falar com você e falar com quem te acompanha nas redes sociais. Hamilton, por que voltar a ser prefeito de Jacareí? Você está na condição de pré-candidato agora, o que te motiva a voltar ao cargo de executivo aqui na cidade? Bom, primeiro porque acredito que a gente teve uma boa experiência à frente da cidade, né? Durante 8 anos como prefeito e também uma experiência adquirida como 8 anos anteriores como secretário de diversas pastas. E acredito que a gente tenha deixado um bom legado de estruturas novas para a cidade, de desenvolvimento da cidade, de avanços em todas as áreas da cidade. E a gente percebe aí um período de 8 anos em que a cidade perdeu algumas oportunidades, ela podia ter avançado muito em vários temas, e muitos temas, além de não avançar, em muitas áreas inclusive andou para trás. Então a gente andando pelas ruas, conversando com as pessoas, conversando com os partidos aliados, a gente colocou o nosso nome novamente à disposição e acho que será uma experiência muito boa, se a gente for feliz nesse processo, trazer toda a nossa experiência e fazer um mandato ainda muito mais ousado para Jacareí. Mas nesse momento, na condição de pré-candidato, as eleições começam oficialmente só a partir de 16 de agosto. O Hamilton está conosco, ele está falando do avanço que Jacareí poderia ter em algumas áreas. Quais áreas, por exemplo, Hamilton? Bom, eu começo sem dúvida destacando a questão da área da saúde, não é? Nós, quando entregamos a prefeitura, deixamos como uma estruturação não só física, mas de funcionamento da saúde, e infelizmente nesses últimos 8 anos essa estrutura continua a mesma. Neste sentido, como a população cresceu e a necessidade das pessoas tem aumentado em relação ao serviço público, os serviços pioraram muito. Então o que eu mais ouço na cidade, né? As pessoas reclamando em todos os cantos da falta de remédios, a demora no atendimento, não conseguem fazer cirurgias. E eu deixei inclusive, à época, e que não foi possível que eu tivesse dado início em razão de uma crise econômica, eu deixei uma licitação concluída para a construção de um hospital municipal para o município. E que infelizmente nem este projeto e nenhum outro foi iniciado, né? A atual administração inclusive prometeu construir um novo pronto-socorro numa área dentro da Santa Casa, o que eu inclusive sou contra, né? Eu acho que a gente tem que ter o nosso espaço próprio, mas também não o fez. Então a saúde hoje é o principal problema. O segundo que eu aponto, Gessé, é que eu também tenho ouvido muito essa questão do desenvolvimento da cidade, a questão das oportunidades de emprego para os nossos jovens, a questão do trânsito e a mobilidade urbana é sempre um desafio muito complexo para Jacareí. Então eu acredito que, em geral, todas as áreas merecem a nossa atenção, mas eu começo destacando essas 3. Qual foi o fim desse projeto que o senhor deixou da construção de um hospital municipal? O senhor sabe? Sei, eu sei o seguinte, que ele era um modelo em que, como nós não tínhamos o dinheiro e o município não tem para bancar a construção de um hospital, ele era mais ou menos como se fosse uma parceria com a iniciativa privada, ou seja, haveria um financiamento de um banco, a gente deixou essa licitação concluída, a empresa construiria o hospital para o município, recebendo deste banco. E a prefeitura, então, após receber o hospital,
começaria a pagar o hospital para esse banco. Então é um modelo que nós desenvolvemos. E que não foi possível dado a crise econômica ali de 2015 e 2016. Então poderia ter sido esse o caminho, mas o prefeito, o atual prefeito, poderia ter encontrado um outro, né? Talvez uma linha de financiamento diretamente com o governo federal, enfim. Mas nem uma coisa e nem outra foi feita. Então acredito que esse projeto ficou guardado na gaveta durante esses 8 anos. E em relação à mobilidade urbana, que é citada por você também, o que poderia ter melhorado? Olha, eu acredito o seguinte, em relação à área central do município, com o tempo que vai passando e a frota de veículos vai aumentando, ao longo dos nossos 16 anos, e também algumas medidas tomadas pela atual administração são de você tentar ir restringindo o uso do veículo, você ir mudando vias, você restringindo esse uso do centro da cidade de qualquer maneira pelos veículos, porque evidentemente que é uma cidade muito antiga, as vias são estreitas, as calçadas são muito estreitas, então fica muito difícil. Portanto, o caminho é você criar mecanismos de você criar novas centralidades na cidade, ou seja, que as pessoas consigam resolver parte do seu dia a dia no local onde mora. Isso começou a acontecer em Jacareí, a gente já tem algumas áreas assim, mas você tem, por exemplo, hoje, eu destacaria aqui, a região do São João, falando de maneira mais ampla daquela região, a dificuldade que aquela população tem de se deslocar para o centro da cidade todos os dias, no horário de pico da manhã, e de voltar para casa no final da tarde, no horário de pico. Portanto, eu costumo dizer, nós não temos um problema de atravessar o rio. A nossa dificuldade é como é que eu chego em casa depois que eu atravesso o rio. Então, o meu foco será a gente pensar num novo sistema viário, sobretudo para a região do São João, neste momento. Hamilton, trabalhei por muito tempo em São Paulo e a gente sabe que em São Paulo são várias subprefeituras que dão suporte ao prefeito que está no cargo. E eu estive recentemente meditando a esse respeito aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, mais especificamente em São José dos Campos, que é uma cidade de grande porte, tem quase 700 mil habitantes aí, de acordo com o último censo. Seria viável, além da prefeitura de São Silvestre, subprefeitura de São Silvestre aqui, criar, e do Parque Meia Lua, criar outros tipos de unidades como estas, para facilitar exatamente a interlocução entre o poder público e a população? Eu acho isso muito relativo. A atual administração, inclusive, criou 2 novas subprefeituras. E ao conversar com as pessoas dessas comunidades, é o seguinte, mas eles não têm estrutura. Então, o que eu sinto, Gessé, é que falta uma estruturação do ponto de vista do funcionalismo público, você fazer concurso público, melhorar a mão de obra, ou seja, ampliar a mão de obra, né? A mão de obra que fica muito sacrificada, você pensar num salário melhor para atrair as pessoas e investir em equipamentos, para que esses serviços do dia a dia cheguem mais rápido ao cidadão. Então, por exemplo, há uma reclamação muito grande do ponto de vista da manutenção dos bairros, do dia a dia das pessoas, nesse deslocamento das pessoas, a reclamação do asfalto, do pavimento, do buraco. Então, se você cria uma subprefeitura, mas você não cria condições para as pessoas trabalhar, ou sequer tem as pessoas naquele lugar para trabalhar, você apenas fez um arranjo que não resolveu o problema. Então eu acho que antes de pensar em ampliar uma estrutura de subprefeitura, é você primeiro ter uma estrutura da prefeitura capaz de chegar mais rápido para resolver os problemas das pessoas. Antes de falar do que andou para trás, na sua opinião e como gestor, como ex-prefeito da cidade, na atual administração que durou aí 8 anos, né? A gente está num período aí de pré-eleição. Qual é o seu plano para o servidor público? A gente tem aí o Instituto de Previdência do Servidor, tem o servidor público. Quais são os seus planos nesse sentido? Bom, primeiro que imediatamente a gente vai trabalhar para reverter esse desconto dos aposentados, né? As pessoas já se aposentaram e agora a atual administração faz um desconto de 14% dessas pessoas, ou seja, a pessoa já contribuiu a vida toda. Então, imediatamente eu quero trabalhar para a gente revogar isso. Em relação ao funcionalismo, posso dizer que eu tenho uma grande experiência por ter passado pela prefeitura e a gente não pode negar. Nós, quando começamos a administração da cidade com o Marco Aurélio,
a situação era tão caótica que os funcionários sequer recebiam o seu salário. Portanto, a recuperação disso foi muito dura, muito penosa durante o período do Marco Aurélio, para que a gente fizesse uma reestruturação. Mesmo assim, o Marco Aurélio conseguiu melhorar muito a base do funcionalismo. Embora sem grandes aumentos, muitas vezes sem conseguir dar aumento, fazendo apenas um sistema de abono, mas eu consegui, ao longo de todo o mandato, pelo menos o reajuste, a compensação inflacionária a gente manter. Mas é inegável que o funcionalismo público de Jacareí merece um aumento real no nível dos seus salários. A Prefeitura de Jacareí precisa reconhecer isso, de que o nosso funcionário público, praticamente em todas as categorias, se comparado com muitas outras cidades, ganha menos, recebe menos no final do mês. Então nós vamos ter que pensar muito urgentemente, porque é este servidor, Gessé, que está ali na linha de frente, atendendo as pessoas. Sobretudo hoje a gente estava falando aqui da saúde, esse povo que trabalha está muito sobrecarregado, né? O pessoal que está lá na ponta, na sala de aula, os professores também estão sobrecarregados, você tem demandas novas de atendimento às crianças com algum grau de necessidade especial, com algum tipo de deficiência, você tem o pessoal do operacional. Então eu acho que a gente tem que olhar com carinho para o conjunto do funcionalismo e eu acho que nesse sentido perdeu-se uma oportunidade, porque a gente entregou a cidade numa condição melhor, que dava para também cuidar um pouco mais disso. E hoje eu escuto os funcionários dizendo o seguinte: olha, não mudou absolutamente nada para nós nesse período. Perfeito. Falando do que andou para trás, na sua opinião, que você citou aí no começo da entrevista, qual foi o ponto aí de destaque para você? De novo, a saúde, né? Se a cidade cresce e você mantém a mesma estrutura durante 8 anos, há um aumento de demanda, logo uma piora na qualidade do serviço. Então isso é andar para trás. Outra coisa que andou para trás, fazer um empréstimo da ordem de 60 milhões de dólares para jogar no longo prazo para os futuros prefeitos e a população pagar para entregar um tipo de obra como aquele acesso da ponte, que é uma coisa que não tem funcionalidade, é jogar dinheiro fora. Era uma rotatória que poderia custar R$1 milhão, foi feito um acesso que não funciona, que custou mais de 6 milhões de reais. Isso é andar para trás, porque é aplicar mal o dinheiro da população que nós ainda vamos pagar. Eu diria também que as escolhas, por exemplo, acho que poderia ter colocado como prioridade, para além da ponte, isso que eu falei anteriormente sobre investir no viário na região do São João. Porque veja, mesmo com a construção da terceira ponte, não mudou em absolutamente nada o sofrimento daquela população para acessar a cidade todos os dias. Então isso que eu costumo dizer que andou para trás. Vou te dar um outro exemplo. Nós construímos, Gessé, ao longo do meu mandato, 9 leves, que são locais de entrega voluntária. São esses espaços que a pessoa vai lá colocar um pequeno entulho, um móvel quebrado, alguma coisa que ele quer se desfazer. Passado 8 anos, continuam os mesmos 9. Ou seja, a cidade cresce e os equipamentos continuam os mesmos. Eu tive recentemente aqui no Jardim São José e no Jardim Paraíba a reclamação daquele povo sobre a quantidade de lixo que é jogado às margens do rio Paraíba, um rio que nós temos tanto carinho e que a gente recuperou através do tratamento do esgoto da cidade. Então precisa ter um leve naquela região, mas não foi construído. Isso que eu digo que são oportunidades perdidas, são passos que foram dados para trás ao invés de andar para frente. Falando de saúde, mais um pouquinho, você disse que existe a possibilidade da construção, um plano da sua pré-candidatura à construção de um hospital municipal. Seria feito então com a iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada. A administração seria da iniciativa privada, apesar da construção ser da prefeitura. Como é que funcionaria isso? Não, o hospital seria municipal. É evidente que se tiver um novo modelo de financiamento de um hospital diretamente com o governo federal, sobretudo agora que a gente tem a oportunidade de ter uma relação mais direta com o atual governo, um governo que a gente conhece, a gente vai encontrar o melhor modelo. À época, nós não encontrávamos esse tipo de financiamento diretamente com o governo federal. Por isso nós procuramos essa costura via iniciativa privada. Portanto, o modelo, Gessé, vai depender muito das oportunidades que tanto o governo federal ou o governo do estado nos der.
Agora, que algum caminho nós vamos ter que encontrar, a gente vai encontrar, mas vamos procurar aquele melhor caminho. Se tiver um financiamento direto do governo, que aí juros são menores, para a gente poder financiar, é o caminho que nós vamos buscar. Qual é a sua opinião sobre a devolução da Santa Casa à Irmandade? Essa é uma história muito mal conduzida, na minha opinião, pela atual gestão. Tentar forçar a Câmara Municipal a aprovar um projeto de lei aí à beira de uma eleição municipal para devolver a Santa Casa, para criar um selo. A atual gestão devolveu a Santa Casa. Mas devolveu a Santa Casa, ou devolveria porque não conseguiu, em que condições? Não construiu o pronto-socorro que prometeu. Não construiu nenhum pronto atendimento dos 4 que prometeu, um em cada canto da cidade. Mandou um projeto de lei assumindo a dívida da Santa Casa para a Prefeitura. Quando que ao longo da história a Prefeitura vem ajudando a fazer o refinanciamento da dívida da Santa Casa para continuar podendo fazer repasses do nosso recurso municipal para a Santa Casa funcionar. Portanto, tirar a intervenção da casa apenas por um gesto político, simbólico, não resolveria o nosso problema. E correríamos o risco, Gessé, sem ter o nosso hospital ou sem ter o nosso pronto-socorro, daqui 2, 3 anos, a gente ter de novo a Santa Casa com aquela situação muito caótica, como foi no início, quando nós assumimos a prefeitura em 2001, de pessoas nos corredores, pessoas... Hoje não, hoje há uma cogestão entre prefeitura e Santa Casa. Por quê? Porque a prefeitura tem lá, sob sua intervenção, o direito de acompanhar mais de perto a questão dos gastos, dos investimentos, né, da escolha do superintendente da Santa Casa. Portanto, não é nada contra a Irmandade e acho que há um desejo de toda a cidade, dos gestores públicos, e nesse sentido eu não discordo, que a Santa Casa precise em algum momento ser devolvida à Irmandade e que a prefeitura tenha com a Santa Casa a oportunidade de se conveniar, como faz hoje com o Hospital São Francisco, mas conveniar para ter uma especialidade, né? Uma questão de traumas, de cirurgias mais complexas ou também de maternidade, desde que ele tenha o seu pronto-socorro para urgência e emergência. Fazer isso neste momento, quando nós não temos, eu acho que é um erro, mas o prefeito recuou, a Câmara Municipal cumpriu um papel importante e acredito que o próximo prefeito que assumir a partir de 1º de janeiro vai ter que de novo começar a cuidar disso. Hamilton, a gente vê uma movimentação importante das cidades no entorno aqui de Jacareí, como Taubaté, Caçapava, trazendo novas indústrias para o desenvolvimento econômico destas cidades. Eu não estou falando da termoelétrica aqui, que é um outro assunto e que atinge toda a região aqui metropolitana, né? Eu falo de empresas mesmo, o Carro Voador em Taubaté, outras 2 empresas que foram anunciadas aí anteontem pela cidade, Caçapava trazendo uma fábrica de armamento que pode gerar até 400 empregos. E você tem uma experiência, né, do último governo de implantação de algumas empresas em parceria com o governo federal. Foi a Sherry e depois a Sani também e outras empresas. Como é que esse estreitamento de laço com o governo federal pode ajudar Jacareí a conquistar mais desenvolvimento tecnológico e industrial? Bom, José, primeiro que fico feliz com a sua pergunta, porque ao falar de desenvolvimento, fico feliz em lembrar, porque foi um dos nossos pilares aqui durante a nossa gestão. Acho que nós conseguimos dar grandes passos, não só trazendo essas indústrias que você citou, a Sherry, a Sani, a Tecnia, como também garantindo que as plantas já existentes aqui mantivessem os seus investimentos em Jacareí. Vou te dar um exemplo da Sebrace, do Grupo Sangoban. Sim. Fez um dos maiores investimentos na sua planta em Jacareí, quando que corria o risco de que esse investimento fosse para outro lugar. Aí eu acho que existe essa necessidade de o prefeito ser proativo. Ali eu busquei muito naquele momento uma parceria com o então governador Geraldo Alckmin, para que a gente pudesse sentar com o CEO da empresa, para que a gente garantisse que a gente faria parcerias para que a empresa investisse aqui, e deu certo. Então eu acho que, por exemplo, quando acontece o fato da Sherry suspender as suas atividades em Jacareí, eu não vi nenhum movimento, nenhuma proatividade do prefeito de falar por quê? Vamos lutar, vamos ver o que está acontecendo. Agora, estive conversando com o vice-presidente da República, que agora é o Geraldo Alckmin,
na expectativa de que a Sherry retome as suas atividades em Jacareí, e há uma grande expectativa de que ela volte a ter as nossas atividades aqui. Eu acho que o que faltou aqui foi essa proatividade, e nós ficamos nesses últimos 8 anos sem ter nenhum novo investimento na cidade. E isso é muito importante, porque a cidade continua crescendo, você precisa gerar oportunidades, sobretudo para a nossa juventude, que no começo da sua vida profissional, enquanto está se formando, é natural que ele vá procurar um emprego no comércio, na área de serviços, mas muito com o desejo de se formar, de ter uma profissão, de procurar um trabalho numa empresa, um nível de qualificação maior e tal. E se ele olha para a sua cidade e vê que ela continua a mesma, ele vai perdendo essa expectativa. Então eu quero trabalhar muito para resgatar a questão do desenvolvimento e com isso gerar oportunidades para a nossa juventude. Você acha que existirá uma facilidade pelo fato de o governo federal ser do mesmo partido? Eu não gosto de colocar nesses termos, porque eu vou ter a mesma facilidade com o governo federal como eu terei com o governo estadual. Até porque quando eu fui prefeito, o governo estadual não era do meu partido. Até porque eu acho que quando você ganha uma eleição e você deixa de governar por uma... Quando se ganha, você não governa por uma parte. Quando você ganha, você governa para todos. E você precisa, como prefeito, se relacionar com todo mundo. Então eu não tenho dúvida de que eu terei um relacionamento muito tranquilo com o governo do estado também, que pode ser um grande parceiro para que olhe para Jacareí com a importância que Jacareí tem. Veja, Jacareí é uma cidade industrial importante para o estado de São Paulo. Hoje tem um orçamento de mais de 1,2 bilhões de reais. Tem 240 mil habitantes, contribui com a riqueza do estado. Então eu acho que essa questão de o governo ser mais alinhado com o prefeito, eu acho que a postura de quem ganha uma eleição, seja o governo federal, o governo do estado ou o prefeito, tem que ser republicana. Tem que olhar para aquilo que é prioritário para aquela comunidade, né? Sobretudo uma comunidade tão querida como Jacareí, que gosta de morar aqui, que quer ver essa cidade ir para frente, né? Que essa cidade ter sonhos, ter oportunidades. Então, é isso que inclusive me motiva, voltando à sua pergunta inicial, né? Porque você quer ser prefeito? Porque a gente quer fazer esse lugar, é aqui que eu cresci, aqui que eu estudei, é aqui que eu tive as minhas oportunidades, é aqui que eu tenho que agradecer todos os dias da minha vida a oportunidade que esse povo já me deu de governar essa querida cidade. Então eu tenho compromisso com essa terra aqui, não tem como, tá no sangue da gente. Um outro ponto importante e que é um desafio para os gestores municipais é a questão do transporte público, né? Não é só aqui em Jacareí, é em São José, Taubaté, Caçapava, todas as partes do Brasil vivem esse dilema hoje, Hamilton. E a gente estava conversando com o Wagner, que é do seu partido lá em São José dos Campos, né? Pré-candidato a prefeito de São José, e ele falava da possibilidade de um estudo de se instituir a tarifa zero, por meio de subsídio que hoje é dado ao transporte público, mas que esses subsídios poderiam ser revertidos para que houvesse a contratação de ônibus, motoristas, enfim, e houvesse ali a tarifa zero. Como é que você observa o atual estágio do transporte público em Jacareí? Né? O senhor foi, inclusive, alvo de críticas aí recentemente. E se existe aí, de repente, até uma conversa com o Wagner tentando entender um pouco mais dessa tarifa zero? A crítica é sempre o lugar mais fácil de quem não quer resolver problema, né? Eu costumo dizer que quem quer resolver problema, ao apresentar uma crítica, venha junto com algumas soluções. A atual gestão ficou sentado 8 anos na arquibancada da crítica e não mudou absolutamente nada. De fato, você tem muita razão. O transporte público no Brasil sofre uma decadência na qualidade da prestação dos seus serviços. Eu acho que o país tem que caminhar para encontrar novos caminhos de oferecer um transporte com qualidade, com preço justo e que a gente consiga atender as pessoas dentro das suas necessidades. Vou começar te dando um exemplo. Ao final da minha gestão, nós tivemos que fazer uma prorrogação da atual concessão da empresa, porque nós lutamos durante 2 anos para tentar contratar uma empresa para fazer uma nova modelagem para o transporte da cidade, porque esse modelo está saturado, ele não funciona bem mais.
Por mais esforço que se tenha, ela não funciona bem. E nós não conseguimos. Portanto, eu fui obrigado a prorrogar e o prefeito poderia, a qualquer momento, ter iniciado o estudo e concluído o estudo, ter interrompido isso, ter feito uma nova licitação, uma nova concessão. Mas preferiu, ficar na arquibancada da crítica para dizer: não, deu mais 10 anos para a empresa. Não, nós é uma prorrogação. Não era obrigado a cumprir os 10 anos. Podia cumprir um, porque o contrato não é assim. Mas não fora nada, essa crítica que é muito fácil, eu diria para você que a gente, de fato, tem urgentemente que começar um novo estudo de modelagem do transporte da cidade. A administração perdeu isso como oportunidade. Eu costumo dizer que isso é andar para trás, porque hoje o transporte está muito difícil. Eu mesmo, diante da dificuldade, Gessé, nós, à época, fizemos uma alteração na gratuidade do transporte, né? Passando com que pessoas que não pagavam a passagem eram só acima de 65 anos, nós baixamos isso para 60 anos. Aí a atual administração tentou de todo jeito na Câmara Municipal fazer com que somente acima dos 65 anos deixasse de pagar a passagem. Então veja, uma medida que iria inclusive sacrificar ainda mais as pessoas. Então nós vamos fazer o debate do transporte com essa transparência. Mas você tem razão para concluir, o transporte é um desafio brasileiro, porque ele é um sistema muito caro, que pesa para todos nós e pesa muito mais para quem paga a passagem. Portanto, se a gente encontrar mecanismos de financiamento para que ele seja gratuito para todos nós, com a qualidade que a gente merece, mais de 100 cidades no Brasil já conseguiram implementar. Uns na totalidade, outros parcialmente. Depende muito de cada realidade. Então é um estudo que nós vamos começar e, dentro da possibilidade, iniciar o processo de implantação disso. Mas é algo que gasta-se muito tempo. Agora, o modelo que está, posso te dizer, ele já não vem bem há bastante tempo. Ele não tem como dar certo mais. Hamilton, outro tema que deve ser um tema recorrente, não só na eleição de Jacareí, mas em outras partes do Brasil, é a questão da corrupção. Uhum. Muitos adversários provavelmente vão associar as candidaturas do PT ao presidente Lula. Certo. Como é que você vai lidar com isso? Eu acho que esse é um tema tão tranquilo, porque eu acredito que quando você é um agente público, você tem que ter a coragem de ter transparência e investir em todos os mecanismos possíveis de combater a corrupção que tenta o tempo todo adentrar o Estado brasileiro. E aí é evidente que você tem tanto os agentes políticos, como o privado, como os agentes de Estado, que muitas vezes se encaminham para o lado da corrupção. Portanto, o combate à corrupção deveria ser um compromisso de todos nós, porque a gente vê ao longo da história, ô Gessé, de que mesmo com todo o investimento que foi feito ao longo do tempo para o combate à corrupção no Brasil, a gente continua se deparando todos os dias com notícias ainda de agentes políticos, públicos e privados se envolvendo em algum esquema de corrupção. Eu tenho tranquilidade porque não só eu como Marco Aurélio passamos pela administração pública de Jacareí por 16 anos, né? E eu disse o seguinte, eu falei para minha mãe, assim, quando eu venci as eleições, eu falei: mãe, tem duas coisas que eu tenho que ter em mente todos os dias. Não esquecer de onde eu vim, e é pela mesma escada que eu vou subir para assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2009, eu quero descer no último dia do meu mandato, ou seja, de cabeça erguida, podendo hoje andar pela cidade e conversar com as pessoas. Portanto, eu tenho segurança, ando na rua e as pessoas me respeitam porque sabem da nossa história e do nosso compromisso com a ética e com a responsabilidade do dinheiro público. Então você tem razão, eu acho que as pessoas trazem esse tema e muitas vezes trazem esse tema de forma leviana e para acusar, porque não tem propostas, né? Quem não tem proposta é aquilo que eu te falei, senta na arquibancada da crítica, fica vazio e acho que a população, Gessé, está querendo o seguinte: quem tem o melhor projeto para a cidade? Quem tem capacidade, experiência para mudar as coisas do jeito que estão? Então eu vou fazer essa campanha com muita leveza, com muita tranquilidade e pode colocar o tema que quiser,
que acredito que terei condições de fazer um bom debate. Como é que você acha que vai ser a pré-campanha e a campanha em Jacareí? Vai ser tranquila ou vai ter acusações de parte a parte? A pré-campanha já está na rua faz tempo, né? Na verdade, nós já estamos chegando na reta final da pré-campanha, né? Porque daqui 40 dias a campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto. E aí a eleição encurtou muito, né? São 45 dias aí, na verdade, na prática são 45 dias. Eu estou muito tranquilo, tenho dito em todos os lugares que quero fazer uma campanha com leveza, com alegria, com respeito, apresentando um bom programa de governo, dialogando e debatendo com as pessoas e com os meus adversários. Acredito que há sinais de que alguns adversários vão tentar baixar o nível da campanha, né? E eu acho que quem faz esse julgamento melhor é a própria população. Ela vai saber separar o joio do trigo. Ela vai falar assim, bom, se esse aqui está baixando o nível, possivelmente ele não será um bom administrador. Então nesse jogo eu não caio, farei uma campanha muito bem feita como nós sempre fizemos. Você não vai entrar na questão da acusação? Esse jogo baixo não resolve, quem acusa tem que provar, não é? É evidente que se tiver que ter respostas, medidas, ações, nós o faremos, temos uma equipe muito bem preparada para isso. Mas eu acho que a população está um pouco cansada disso. Ela está cheia de problemas. Aqui em Jacareí está com um problema na saúde, na mobilidade, é uma má administração, uma falta de cuidado com as pessoas, de respeito com as pessoas. Então ela quer um processo eleitoral que aponte o futuro, aponte um caminho melhor. Nós vamos ter que buscar, de novo, trazer investimentos para a cidade, tocar boas obras, né? Trazer programas do governo federal que não tem mais na cidade, como Minha Casa Minha Vida. Eu tive a oportunidade de entregar mais de 1.200 unidades habitacionais. Nós tiramos, Gessé, no meu período, mais de 90% de famílias que moravam em áreas de risco. Então eu acho que é disso que o povo está querendo. A gente precisa, de fato, ver o que fazer para melhorar de novo o atendimento às pessoas na área da saúde. Então veja, não tem tempo para esse tipo de coisa. Se tiver uma acusação, vai ter resposta. Mas eu não posso perder muito tempo com isso, porque a população está carente de muita coisa. E como é que você rebate, né, o posicionamento da atual administração, que fala que pegou uma cidade endividada, depois de 16 anos do PT no comando? Então, você veja, né? Primeiro que a atual administração ficou os 2 primeiros anos gastando energia, tempo e dinheiro para ficar criando uma narrativa de que nós deixamos uma cidade endividada, quando eu deixei com menos de 10% do orçamento de restos a pagar. Diferente do atual prefeito, que foi secretário do PSL no final dos anos 90, que deixou de dívida exatamente um orçamento para o Marco Aurélio pagar. Ou seja, a gente devia o orçamento de um ano inteiro na praça, devia até pão na padaria, não é? Enfim, é um discurso que não cola, uma narrativa que está vencida. Agora, já que é para falar de dívida, a atual gestão fez um empréstimo de 60 milhões de dólares. São 300 milhões de reais que os próximos prefeitos vão ter que tirar o dinheiro do povo aqui para começar a pagar. Então eu também posso dizer que se for eleito prefeito em 2024, que eu recebi uma cidade totalmente endividada. Embora eu tenha a honestidade, a intelectualidade minha não pode me permitir ser falso, como eu vejo esse tipo de comportamento, de que eu não sou contra fazer um empréstimo. Sabe por quê? Sabe por que o prefeito conseguiu fazer esse empréstimo? Exatamente porque contradiz o que ele diz de que pegou uma cidade endividada. Porque cidade endividada não tem capacidade de fazer empréstimo. Você tem que ter saúde financeira para poder acessar financiamento. Veja como é que é fácil desconstruir uma mentira. O prefeito só conseguiu fazer um empréstimo porque ele tinha condições financeiras que nós demos. Então financiamento só existe quando a saúde financeira do município está boa. Porque se não tiver, não tem empréstimo, não tem financiamento. Então veja, eu não sou contra ter feito, porque é sinal de que a prefeitura estava com saúde financeira. Hamilton, falando um pouco de um tema importante, o que você tem preparado para o meio ambiente? A gente tem visto aí os desastres naturais, até mesmo aqui na nossa região, São Sebastião, né? Foi alvo aí de um desastre natural por conta de chuvas, lá no Rio Grande do Sul agora. Como é que você vai trabalhar em relação às áreas de vulnerabilidade, em relação ao clima aqui na cidade?
Rapaz, esse é um tema bem complexo, né? É. Muito difícil, porque de fato as alterações climáticas têm trazido grandes surpresas, independentemente das condições que cada município tem. E infelizmente o Brasil tem um tipo de ocupação urbana muito desordenada. De maneira geral, todos nós mesmo que invadimos os espaços da natureza, e nós mesmos somos muito responsáveis pelo que nós geramos ao longo da história. Acredito que em Jacareí, do ponto de vista ambiental, nós também deixamos um legado, né, de proteção dos nossos mananciais, do tratamento do esgoto doméstico, melhoramos muito a água do Rio Paraíba, canalizamos e tratamos da maior bacia da cidade, que é o córrego do Turi, totalmente tratado o seu esgoto doméstico, ou seja, tudo que foi possível a gente foi feito. É bom lembrar que o nosso Rio Paraíba do Sul, que é o nosso principal rio que corta todo o Vale do Paraíba, eu digo hoje que ele é um rio controlado há mais de 20, 30 anos por conta de duas represas que ele tem acima das suas cabeceiras, que é a represa de Santa Branca e a represa de Paraibuna. Portanto, a gente percebe que do ponto de vista macro, né, é um rio que tem controle porque você tem capacidade de aproveitar as chuvas, inclusive para você aumentar o nível de água das nossas represas. Mas o problema é que as mudanças climáticas jogam chuvas muito intensas em pontos específicos. E isso coloca todos nós, não só Jacareí, mas todas as cidades, em risco permanente. Então, nesse sentido, o que a gente tem que começar a pensar, que tipo de ocupação que a gente tem que fazer, que tipo de proteção aos nossos mananciais a gente tem que fazer. Eu acho que nós vamos precisar de muita inteligência, aproveitar que nós estamos num setor aqui, numa região com muita tecnologia na área, né? A gente tem o ITA, a gente tem pesquisadores, a gente tem o INPE, a gente tem que aproveitar aqui da nossa inteligência, de tudo que está instalado aqui, sobretudo na região de São José dos Campos, aqui, muito perto da gente, para falar, olha, juntos nós precisamos pensar um projeto, porque ninguém vai se salvar sozinho. Eu acho que essa preocupação tem que ser de todos os prefeitos aqui do Vale do Paraíba, que sobretudo tem o Rio Paraíba cortando a sua cidade. Educação. Você é a favor da escola cívico-militar? Nem um pouco, nem um pouco. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. A escola é o lugar para você gerar uma pessoa capaz de entender o mundo, de ter uma profissão, de escolher os seus caminhos. E se escolher o caminho militar, vai para o quartel seguir uma carreira militar. Agora, eu não posso pegar isso, que é um caminho da vida, e trazer para o ambiente escolar. O ambiente escolar, ele é o lugar da maior pluralidade e diversidade do nosso povo, onde eu posso ter ali professores, cientistas, médicos, atores, cantores, jornalistas, né? Hoje a questão da tecnologia, a cidade, a escola tem que ser o espaço da nossa diversidade, não é? Da nossa cultura, do nosso conhecimento. Agora, eu quero transformar o Brasil, o estudante em soldadinho, não é? Imaginou que coisa mais horrorosa? Então isso é uma bobagem, eu espero que a população aos poucos vá percebendo que isso é conversa fiada. E qual é o seu projeto para a área de educação? Primeiro o seguinte, nós vamos ter que recuperar, porque foi destruído e abandonado, os nossos Educamais. São escolas de qualidade, que dava essa oportunidade para as crianças no contraturno fazer atividades esportivas, culturais e de lazer, dava oportunidade aos finais de semana para a comunidade do entorno também usar, estão fechadas. Eu fiz uma escola maravilhosa no prolongamento do Santa Maria e ouvi professores essa semana dizendo que a piscina está fechada há muito tempo para a comunidade e para as crianças. Então, primeiro é retomar o que está parado. Segundo, nós temos um desafio novo, o Gessé, que é essa mudança, que inclusive é uma mudança muito positiva, da chamada inclusão, que são as crianças com algum grau de deficiência, em especial vamos destacar o autismo, que é um número muito alto, de como dar o tratamento correto a essas crianças no ambiente escolar. E aí é evidente que na maioria das vezes as prefeituras, e aí não é um problema de Jacareí, porque é um fato novo para nós, lidar com esse novo momento, que até então essas crianças eram excluídas dos espaços, né? Isso é uma coisa histórica nossa, infelizmente. Esse problema já existia, mas não estava no nosso meio, à frente dos nossos olhos, só quem mesmo passava por isso. Então, um desafio muito grande
de como preparar o profissional, o professor, para lidar com esse novo momento. Porque você deve ter acompanhado, os professores estão extremamente sobrecarregados por conta desta situação também, né? Exatamente. Sim. Por não saber lidar, não ter a formação ideal. Exato, né? Então não dá para cobrar assim, vai lá e resolve. Não, a gente vai ter que... É um trabalho que não se resolve da noite, podia fazer um trabalho de formação. Por isso, quando nós construímos o Educar Mais Jacareí, ele se chamava e se chama Educar Mais Jacareí, mas é um centro de formação dos professores. Um espaço privilegiado, porque o professor, como na nossa vida, seja em qualquer profissão, a gente precisa de maneira permanente, Gessé, buscar formação, atualização. Então aquele espaço, inclusive, poderia ser muito mais aproveitado para a gente estar desenvolvendo um processo de formação mais permanente dos nossos professores, não é? Não é feito. E aí você tem uma demanda nova e joga no colo do professor lá, muitas vezes sem condições de lidar com isso. Tenho conversado muito com professores e diretores da cidade e nós vamos fazer uma grande aliança com eles, porque eu acho que neste momento, mais do que estrutura física, é a gente investir no humano, investir nos nossos profissionais para a gente buscar melhorar a qualidade do ensino. Por fim, Hamilton, como é que você pretende se utilizar do turismo para gerar emprego e movimentar a economia em Jacareí? Porque a gente sabe que aqui tem algumas riquezas importantes que podem ser exploradas e não são exploradas. Olha, aí eu vou dizer para você que é uma área muito delicada, porque você precisa demais da participação ativa da iniciativa privada. Aí eu vejo que há sempre um limite da administração quando nós estamos numa cidade cuja sua característica principal é a indústria e o comércio. É diferente quando a gente faz o mesmo olhar para uma cidade litorânea, para uma cidade de montanha, como Campos do Jordão, em que a sua vocação principal é o turismo. Aí a prefeitura avança mais, ela inclusive tem recursos específicos para isso, quando a cidade é caracterizada como cidade de interesse turístico, instância turística. Né? Então vejam que aqui o nosso braço, ele fica mais limitado. O que a gente pode fazer é articular esse meio, levar algum grau de infraestrutura que facilite o acesso a esses locais. Então eu tenho muita disposição para isso. Mas eu sempre gosto de ser muito transparente. Sim. Não vender algo que parece muito fácil, quando todo mundo sabe que não é. Então prometer alguma coisa do turismo, que nós vamos transformar isso aqui no maior polo de visitação, não sei do quê, e quando que isso está extremamente distante da realidade, primeiro que quem é da área sabe que não é verdade. Que não é verdade, não é? E aí eu acho que não é justo a gente querer, por conta de uma eleição, enganar as pessoas. Acho que a gente tem potencial turístico, sim, de maneiras pontuais e específicas, mas precisaríamos muito dessa parceria com a iniciativa privada, porque são eles os promovedores no final das contas, né? É o lugar privado que gera essa oportunidade. Então, mas eu estou bastante animado, acho que dá para fazer bastante coisa assim. A gente fez muito nesse sentido que eu estou te falando, no limite das nossas possibilidades. Não só o Marco Aurélio teve várias iniciativas, como eu também tentei fortalecer muito esse ambiente. Mas você tem uma questão cultural e comportamental, né? Se a gente não consegue fazer com que a sociedade local, e principalmente a que não mora aqui, não enxergar aqui algum potencial turístico, a gente não consegue fazer isso virar. É tarefa dura essa, viu? Hamilton, gostaria de colocar mais alguma coisa, esse bate-papo, fica à disposição. Eu já agradeço a sua participação também. Não, eu que agradeço. Agradeço muito, achei fantástico esse formato aqui, poder conversar com você na Praça da Matriz, no coração aqui da nossa cidade. Fiquei muito feliz, gostei muito da maneira com que você conduziu as perguntas, me deu a oportunidade de desenvolver a resposta com um pouco mais de tranquilidade. Gostei muito, eu que agradeço a você, em especial quem nos acompanha aqui no seu canal. Muito bem, esse então o Hamilton Mota, ex-prefeito de Jacareí, pré-candidato à prefeitura da cidade nas eleições de 6 de outubro. Eu agradeço a sua participação, só não esquece aí de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho, curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima!
Música